Eu sou uma mulher maravilha em recuperação. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo de treinar a postura Fênix. Nos capítulos anteriores dessa área de bons relacionamentos, nós vimos as pedras fundamentais. Vida leve é você no centro da sua vida, seu cônjuge, sua companhia de vida em segundo, seus filhos pequenos em terceiro, e esses filhos pequenos devem ser criados para viverem bem e com autonomia no mundo, e então eles passam para a próxima camada, que é de familiares, onde também estão seus pais, sua mãe, seus irmãos, vovó, tia, está nessa outra camada. A próxima camada são pessoas do mundo, as pessoas do trabalho, a humanidade. Vimos sobre o conceito de fazer dar certo, sobre as consequências de terceirizar os resultados, colocar a capacidade do controle fora de você. O sucesso ou o fracasso é nossa responsabilidade, é sua, é sobre autorresponsabilidade. Isso é vida leve. E vemos isso pelo locus de controle interno. Quando sentimos que o controle está dentro de nós sentimos uma expansão do nosso ser. Mas quando o controle está fora, contrai. Falamos também sobre limite e ordem saudáveis. Isso são a chave dos bons relacionamentos. Esse limite e ordem não é ficar pregando e convencendo os outros. É sobre nós. É sobre autoestudo, autoaprimoramento. E não existe adulto solteiro, ponto. Com quem ou que você ficou casada essa semana? Vá fazendo as mudanças de dentro para fora. Coloque a ordem na sua vida. Isso é a vida mais leve, a ordem nas suas relações. E existem 3 tipos de problemas ou assuntos: os problemas que cabem a mim, os problemas que cabem aos outros e os problemas da realidade. Os seus problemas, os problemas dos outros e os problemas de Deus. E aqui nós estamos fazendo a autoconstrução da maturidade, tomando consciência, vivendo lutos. Sim, Fênix, é desconfortável aí também? Esse é o processo, sustenta esse desconforto. E vários realinhamentos, e quem está mudando é você. E sim, vai ser desconfortável. Algumas relações vão continuar tendendo a ser como era antes. É sobre você sustentar a sua postura. Isso tem a ver com a postura Fênix. E isso é contínuo, não quer dizer que você realinhou uma vez que vai dar tudo certo. E você tomou consciência uma vez e está tudo certo. E que você já viveu um luto e está tudo certo. Não, é contínuo esse desconforto. Ele vai mudando conforme o ciclo que você está. E teste, 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 muito teste. Porque é cíclico em camadas. Primeiro dentro, depois fora. E do centro para as bordas. A base da sociedade são os relacionamentos. E a base dos relacionamentos é a comunicação. É de suma importância como tem sido para você. Apenas 7% é o conteúdo que você fala. O tom de voz é 38%. Como tem sido o seu tom de voz, a sua entonação, a sua forma de falar? E 55% é a sua postura corporal, a movimentação que você faz e quanto você se comunica, as expressões faciais, como tem sido? Tem sido coerente com a vida leve, com os relacionamentos que você quer ter? E a raiz da solução de qualquer conflito: não leve nada para o lado pessoal. Não é pessoal.
Qualquer informação sempre diz mais sobre o outro. É sobre projeções que nós já falamos. E é sobre interiorizar e trazer para dentro. E como é que eu vou falar, agir apesar disso? Não é pessoal. Bora aprofundar? Fênix, esse é um áudio especial para mim e, confesso, é um desconforto. Eu me preparei, pensei bastante e mesmo assim, ele vai muito mais da minha intuição e do meu falar do que de ficar dando exemplos. A minha fala está um pouco diferente porque eu estou falando desse outro lugar. Sim, eu sou uma mulher maravilha em recuperação. E isso é tão profundo, mas tão profundo. Quando eu percebi isso em mim, eu percebi esse peso, eu percebi essa exaustão, me deu tristeza, doeu a minha alma. Eu percebi como eu queria controlar literalmente Deus e o mundo. Como todo esse peso era eu que estava construindo, eu tinha alguma consciência, eu estava tentando mudar, mas tudo na força, mas tudo na exaustão, na tudo eu dou conta, porque eu aprendi a sobreviver assim. Eu antes tinha orgulho de dar conta de tudo, de ser chamada para resolver os problemas e resolver bem e resolver melhor do que todo mundo. Eu me achava melhor do que os outros. Quando eu tive essa constatação a primeira vez, eu fiquei assustada comigo. Mas esse passo de perceber a si, perceber as suas sombras, perceber a sua arrogância, eu estou falando só de mim. Esse passo de perceber a minha arrogância, ele foi fundamental. Perceber o meu orgulho, a minha soberba, ele foi fundamental. E é um ato aqui tão humilde, de humildecer perante o todo, e eu fazendo força para ser tudo. E na verdade eu não era, não era. E não sou nada disso tudo. Eu tinha tanto orgulho de ser chamada de guerreira, de mulher forte. Eu tinha orgulho. Eu buscava isso, aliás. Isso para mim era elogio. A gente na vida aprende pelo amor ou pela dor. Eu comecei pela dor. Eu vivi uma depressão profunda. E foi uma depressão profunda de verdade, de não ter condições físicas, emocionais e mentais de sair de um quarto. Nem para escovar dente, nem para tomar banho, nem para comer, só chorar. Chorar, 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 chorar. E nem tinha assim, sabe, o motivo. Foi vindo uma dor, um vazio, uma dor, um vazio, e aí transbordou. Eu também passei por 2 abortos espontâneos, que foram dores muito similares à depressão profunda. Foram gestações muito planejadas, muito organizadas. Eu tentando controlar o incontrolável. E então, dentro desse processo todo, que conforme for, eu ainda explico como foi esse mergulho, mas isso, Fênix, já vem ao longo de 20 anos. Eu estou hoje com 40 anos. A minha depressão profunda foi quando eu tive 20 anos de idade. E todos esses processos, eles me trouxeram enormes mudanças. Até que, há um tempo atrás, eu percebi o peso, eu percebi a exaustão, eu percebi que eu tinha resultados, mas era numa força, era num peso, era num esforço, até que eu desisti. Eu simplesmente desisti de fazer força.
eu não tinha ainda a menor ideia de como fazer para ser leve. Mas eu acreditei que haveria um caminho, que o caminho ia aparecer ou ser construído. O caminho, Fênix, ele não apareceu para mim, ele foi construído. Assim como essa construção de todos esses áudios que eu tenho feito, a transformação para muitas pessoas não é no pirim-pim-pim, para outras é. Só que esse áudio específico é para quem não é, que achou um curso ideal, ou então teve um livro, ou achou uma pessoa no caminho. Para mim não foi assim, foi uma construção. E como eu acredito nesse poder da construção, nesse poder do dia a dia. E é isso que eu tenho condensado da melhor forma possível aqui na Jornada da Fênix. Mas todo esse caminho eu antes trilhei e trilho para mim. Por que eu sempre repito várias coisas? Porque em muitos momentos eu estou repetindo para mim também. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo nessa jornada junto com vocês. E eu sei que eu vou reouvir esses áudios para frente e vou continuar crescendo. É um processo. É um passo a passo, é a constância, é a repetição, é o acreditar quando não dá vontade de acreditar, é o fazer o que precisa ser feito. Aí está, fazer os básicos bem feitos, porque tem muitos momentos que só dá para fazer o básico do básico. E isso está bom, isso está bom. Bora criar coragem e fazer o necessário para ter uma vida leve e finalmente ser você? Licença. Eu não vou parar esse áudio por causa dessa tosse. Porque isso daqui também é vida. Também são muitas coisas que estão engasgadas e que estão começando a sair agora. De ter liberdade para eu ser e mostrar quem eu sou. E é o mesmo convite. Bora ter coragem para fazer o que precisa. Vencer barreiras. Não é confortável eu falar ainda, não é confortável ainda eu falar desses momentos da minha vida desafiadores, mas eu sei que é tão fundamental eu falar sobre eles porque tantas e tantas e tantas pessoas e mulheres passam por isso. Você não está só. Ainda mais nesses momentos que estamos na era digital e o que é mais postado é o palco. Só que para montar um palco tem um trabalho absurdo. E atrás desse palco tem um bastidor e tem tanta gente. Bora, todo mundo tem um bastidor. Tá lá. É ter coragem. Coragem. É um processo de individuação. Achar quem você realmente é exige um trabalho de se tirar quem você não é, quem você acha que deveria ser, o que você acha que deveria fazer, o que você acha que deveria sentir para ser aceita, para receber reconhecimento, para ser validada. Tudo, várias questões inconscientes. Toda a minha força, entre aspas, estava disso. Eu estava buscando reconhecimento, validação das pessoas erradas, dos lugares errados. A individuação é despojar-se, é abrir mão de falsas máscaras. Não era eu nem sabia, mas agora eu sei. E é um trabalho. Em determinados momentos eu compartilhei uma foto de uma Mulher Maravilha tirando a roupa, tirando o uniforme, e ela nua, toda cheia de machucados. Só a gente sabe
o que está por baixo dessas máscaras, por baixo desse uniforme de Mulher Maravilha. E demora um tempo para essas dores, para essas cicatrizes serem tratadas, se fecharem. Dê tempo ao tempo. Sim, nós já estamos há um tempo, mas é cíclico e em camadas, lembra? A cada camada é uma cicatriz e uma dor que você nem sabia que ela existia. E está tudo certo. Eu escolho, só por hoje, não usar mais aquela roupa de Mulher Maravilha. E escolher ficar pelada. Mas eu já construí a minha segurança em volta. E é uma construção. Então aqui eu já tenho os meus relacionamentos organizados onde eu possa ter essa vulnerabilidade. Se direcione com leveza e sabedoria para a vida. Isso é treino. Antes, isso é fé. Treine a abrir mão de ter razão, porque você está buscando a leveza. Bora? Faça as anotações no seu Commonplace Book. O que disso te tocou? Dessa conversa te tocou? E a sua história? Qual é a sua história? E a sua roda mais leve 360, o que ela tem te dito? Como foi essa semana? E o radar da vida mais leve 360 na área de bons relacionamentos? A atração da roda traseira, as ações que você fez essa semana, quais foram os resultados? E levando tudo isso em consideração, a direção da roda dianteira. Quais serão as ações que você vai ter ou deixar de ter? Se mantenha no eixo central da sua vida. Sustente o seu lugar compassivamente. Mantenha a paciência, que é a ciência da paz, com você e com os outros. Não é à toa que eu repito tudo isso para nós. Não é à toa que eu falo que aqui nós treinamos juntas. Bora, há sempre uma outra forma, há um jeito mais leve. Continue só por hoje. E aí, quem é que quer só por hoje mais leveza? Escolhe só por hoje abrir mão das ferramentas necessárias para a sobrevivência e para lutar e para defender o mundo. Quem é que abre mão só por hoje? Então faça ser mais leve. E o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.